É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer mais questões de provas anteriores ou questões inéditas aqui para você treinar, né, para a sua prova. É claro que sempre buscando um nível legal aqui para a gente poder treinar, tá bom? E vai tirando dúvida aí, vai trocando ideia, né? E depois a gente vai trazendo aí mais coisas para vocês. Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver, ó. Uma empresa alagoana... Ah, não, essa aqui já fizemos. Então vamos fazer outra aqui, ó. Opa! Então, em uma auditoria, o fiscal João, o fiscal aí, se deparou com uma empresa alagoana que importou uma máquina industrial pelo Porto de Santos, São Paulo, e após o desembaraço aduaneiro, a trouxe em seu estabelecimento em Maceió. Sabendo que a alíquota interna da máquina é 18% em São Paulo, 17% no Alagoas, e que a mesma possui similar nacional, podemos afirmar que, segundo a legislação, o correto a ser feito pela empresa na análise do fiscal João é: letra A, recolher o ICMS para o São Paulo pela alíquota de 12%, sendo devido para o Espírito Santo, vamos botar aqui, perdão, sendo devido para Alagoas, vamos botar aqui, ó, sendo devido para Alagoas, 6% a título de diferencial de alíquotas. Então, 6% a título de diferencial de alíquotas. Letra B, recolher para o estado de São Paulo, né, a alíquota de 4%, sendo devido para Alagoas, 12%, né, 12% a título de diferencial de alíquotas. Letra C, recolher ICMS para o estado de São Paulo pela alíquota de 18%, sendo devido para Alagoas, né? É o que ele fala aqui, ó, a alíquota de 1% a título diferencial de alíquotas. Letra D, recolher ICMS para o estado de São Paulo pela alíquota de 4%, sendo devido para Alagoas, 6% a título diferencial de alíquotas. E, finalmente, letra E, recolher ICMS apenas para Alagoas pela alíquota de 17%. Galera, deixa eu falar uma coisa para você com toda a sinceridade do coração do Tudão. Eu acho assim, tá faltando aquela questãozinha da prova de vocês de estudo de caso sobre a base de cálculo de ICMS na nossa importação. Por quê, Tudão? Porque eles estão colocando estudo de caso e exigindo que você faça cálculos. Essa parte da importação é muito importante e o cálculo, inclusive com o FECOEP, seria bem interessante. Talvez a gente pudesse trazer isso aí numa turma mais avançada de exercícios. Mas, de toda forma, deixa eu falar uma coisa para você. Outra preocupação é a alíquota, a aplicação de alíquota. E a outra situação é se você, a princípio, tem uma importação, que você já reconhece quem é o destinatário final da importação ou não. Como assim, Tudão? Se um importador, por exemplo, importa pelo Porto de Santos, está no estado de Alagoas, né? E vai revender já diretamente, já sabe que aquela mercadoria está sendo importada para o importador que está em Alagoas, fechou. A gente já sabe que nós temos um faturador somente que é nessa importação. Por quê? Porque quando ele importa, apesar de ele usar outro estado para fazer essa importação, o faturador único é o faturador importação e todo o tributo é devido de acordo com a Lei Candir, estabelecida também na Lei 5.900/96, todo o tributo é devido para o estado onde está sendo feita a entrada final da mercadoria importada, ou seja, para o estado onde está a capital lá, Maceió, Alagoas, porque a princípio o estabelecimento está lá em Alagoas. Então só tem um faturador aqui. É diferente, por exemplo, de uma importadora lá em São Paulo importar a mercadoria pelo Porto de Santos e revender a mercadoria para um destinatário final em Alagoas. Quer dizer, primeiro ela vai fazer a importação, ela não tem como destinatário final aquela empresa em Alagoas, mas ela já conseguiu, botou lá no marketplace, botou lá na internet, alguém resolveu comprar lá em Alagoas, aí ela vende, né? Quer dizer, então tem dois faturadores. Faturador número 1, importação, que aí seria o caso da questão, né? Muitas vezes ele está perguntando ali situações sobre o faturador. Faz essa questão, Tudão. Então, se São Paulo tem um importador e ele revende para Alagoas a mercadoria importada, como é que faz? A tributação em São Paulo pela alíquota interna do produto, 18% para São Paulo. E depois, a saída interestadual para Alagoas com aquela alíquota reduzida por causa da Guerra dos Portos, né, da Resolução 13/2012 do Senado Federal, que é justamente para evitar aquela situação onde muitos portos brasileiros estavam dando benefícios fiscais para que a importação se desse por aquele porto.
Então, para evitar essa guerra fiscal, existe a alíquota de 4%. É claro que a alíquota de 4% tem exceções, mas a regra geral é, não sofreu industrialização e mandou para outro estado, 4%. Independente de ser estado, no caso de São Paulo para Alagoas, que normalmente deveria ser 7%, é 4% desse caso. Para ficar pouco imposto para o estado de origem e mais imposto para o estado de consumo. Tá bom? E aí o seguinte, não é o caso. A importação já se deu direta, do Porto de Santos já saiu direto para o importador que está no outro estado adquirente, né? Então, na verdade, esse adquirente está levando o imposto, naquele fato gerador único, direto para o estado dele. Ah, como é que eu faço para que essa empresa pague esse tributo? Então, nada no desembaraço aduaneiro, ela já vai fazer todo o pagamento do tributo para o estado de Alagoas. Tudo bem? Volta na telinha. Então, o gabarito da questão, Tudão, eu tinha me confundido. Eu pensei na alíquota de 4%, dancei. Né? Pensei na letra B, não dançou mesmo. É a letra E. A empresa, então, né, segundo a legislação, correta a ser feito pela empresa na análise fiscal João, seria recolher todo o ICMS apenas para Alagoas pela alíquota de 17%. Fechou? Então, o gabarito aqui da questão, alternativa letra E. Outra questão. Bom, considere as seguintes situações. Alex é um morador de Maceió, paga mensalmente para receber via satélite a transmissão de eventos esportivos, sendo que a prestadora de serviço é sediada no Rio de Janeiro. 2. Carlos tem uma transportadora situada em cidade alagoana e contrata serviço de rastreamento de veículos via satélite, sendo que a prestadora de serviço está situada em Minas Gerais. 3. José, que mora em cidade paraibana, na divisa com Alagoas, é assinante de internet banda larga, sendo que a prestadora de serviço localiza-se em São Paulo. Segundo o auditor fiscal, há recolhimento de ICMS a favor de Alagoas em decorrência das seguintes situações. Então, quando é que o ICMS é devido a favor de Alagoas? Aqui a gente tem aquela questão clara que cai na prova de vocês com veemência, né? O pessoal gosta desse tipo de questão, que é a questão relacionada ao local da prestação do serviço de comunicações. Regra geral, o serviço de comunicações ele é devido, de acordo com a legislação alagoana, para o local onde se der a prestação do serviço. Então, se o serviço for de comunicação, qualquer que seja ele, regra geral, prestação de serviço é onde é devido o tributo. Ah, o serviço é de radiodifusão sonora de sons e imagens, feito de forma onerosa, local da prestação. Ah, o serviço é de internet, local da prestação. Ah, o serviço... Tudo bem? A regra é local da prestação. Fechou. Mas nós temos várias exceções, né? A primeira das exceções é no fornecimento de fichas ou cartões, que não é o caso da questão, aonde a concessionária que vende a ficha para você, ao entregar essa ficha, está vendo o fato gerador. Ao entregar esse cartão, não temos mais ficha telefônica, esse era o tempo de outrora, né? Mas aonde aquele entregar, nós temos aí o fato gerador propriamente dito. Tá bom. Então essa é a situação seguinte. A outra situação caiu na prova. Quando o serviço é via satélite, fica muito difícil eu pegar onde está sendo feita a prestação, a regra geral, né? O satélite está lá na estratosfera, passou por cima aqui de Alagoas, tributo para Alagoas. Não pode ser assim, né? Não dá, né, Tudão? Então, o que eu faço? Nesse caso, eu vou pegar um local onde está o estabelecimento do tomador do serviço. Se for uma pessoa jurídica, seu estabelecimento. Mas se a princípio é uma pessoa física, então ele pegou o sinal via satélite para, por exemplo, ver um jogo da Olimpíada do Japão. Então tá bom. E está pagando por esse sinal. Fechou. Então, na idade, essa situação vai ser o domicílio do tomador de serviço. O seu José está lá fazendo o pagamento do pay-per-view e está, a princípio, recebendo aquele sinal via satélite. Beleza. Então, é outra situação. Bom, uma outra situação no serviço de comunicações é justamente a situação dos serviços quando eles são importados. Então, o local onde vai estar sendo feita a aquisição desse serviço importado, incidência do nosso imposto. Tá certo? Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, estabelecimento ou o domicílio. E, finalmente, se você não conseguir pegar nenhuma dessas situações, uma regra que a princípio é uma exceção que a princípio acaba virando regra, quando você não conseguir pegar em nenhuma dessas situações, é o local onde o serviço é cobrado, que é para onde é devido esse tributo. Então, em alguma dessas situações, a gente tem que, de repente, colocar os nossos casos aqui.
nossos 3 casos que apareceram. Vamos ver então cada caso? Vamos lá. Vamos com todo o cuidado. Alex, então, morador de Maceió, paga mensalmente para receber via satélite a transmissão de eventos esportivos. Veja, então o pagamento dele é mensal. Recebe via satélite o sinal para eventos esportivos, sendo que a prestadora de serviço é sediada no Rio de Janeiro. Veja, quando o serviço é via satélite, lembra disso? Serviço é via satélite, tudão, não tem problema. Você vai pegar o local do domicílio do adquirente ou do estabelecimento do adquirente, se for pessoa física ou pessoa jurídica, respectivamente. Então, domicílio ou o estabelecimento. Aonde está o domicílio do meu querido Alex? Ele mora em Maceió. Então, tributo para Alagoas. A situação do item 1, tributo para Alagoas. Por quê? Porque a regra dele aqui para serviços via satélite é justamente o local do domicílio do adquirente do serviço e não do prestador. 2. Carlos tem uma transportadora situada em cidade alagoana e contrata o serviço de rastreamento de veículos via satélite, sendo que a prestadora do serviço está situada em Minas Gerais. Aqui já é um outro problema. Veja, apesar da gente pensar aqui que o problema aqui é a transportadora, porque o rastreamento de veículos é via satélite, na verdade, esse serviço de rastreamento de veículos ele entra naquela situação dos serviços não medidos, que são pagos em prestações mensais, onde se o prestador e o tomador estiverem situados em estados diferentes, fala a nossa legislação tributária estadual de que metade do imposto ou metade da tributação tem que ficar no estado onde está o prestador do serviço e a outra metade no estado onde está o tomador do serviço. O rastreamento de veículos via satélite é um caso assim, porque você paga uma mensalidade, mas você não sabe o quanto de serviço está sendo utilizado. Quantos veículos, a princípio, estão parados, quantos veículos estão em movimento, quantos veículos estão na garagem. Então, como a gente não sabe quantos os veículos que estão, a princípio, ali relacionados, então a gente diz que é uma situação onde uma parte da tributação vai para o prestador e uma parte da tributação vai para o tomador. Só que essa parte da tributação fica difícil quando a gente fala de estados distintos, porque às vezes a alíquota para serviços de comunicações no estado é diferente totalmente da de outro estado. Então eu teria que pegar a soma das alíquotas e dividir por 2. Não é o que fala a legislação. A legislação fala o seguinte, aliás, a legislação é baseada em convênio do CONFAS assinado por todos os estados. Os estados combinaram da seguinte forma: pegue metade da base de cálculo de serviços de comunicações e divida. Pega a base de cálculo de serviços de comunicações e divida por 2. Metade vai para o prestador, metade vai para o tomador. Essa metade você multiplica pela alíquota do prestador e essa outra metade você multiplica pela alíquota do tomador. Com isso você consegue resolver a questão de ter... Veja, mesmo que o tributo fique diferente, porque as alíquotas sejam diferentes dos estados, ainda assim você consegue manter a ideia principal da lei, que é dividir pela metade a tributação daquele determinado imposto. Então volta na telinha. Como é que funciona aqui, Tudão? Então esse item 2, Carlos tendo a transportadora na cidade alagoana e ele contratando um serviço de não medidos, né? Então metade da tributação vai para Alagoas, metade da tributação vai para Minas Gerais. Então justamente porque essas duas metades a gente coloca aqui que uma parte é a favor de Alagoas, então o item 2, assim como o item 1, também tem ICMS a favor de Alagoas. Fechou? 3. José, que mora em cidade paraibana, em divisa com Alagoas. Veja, o fato de ele morar na cidade que é a divisa com Alagoas não tem nada a ver, né? É assinante da internet banda larga, beleza. Sendo que a prestadora de serviço localiza em São Paulo. Então é o seguinte, ele é assinante da internet banda larga, prestadora está em São Paulo, tributo para o local onde está sendo feita a prestação, né? Tem nada a ver com Paraíba e muito menos divisa com Alagoas. Então não tem tributo para Alagoas aqui de forma nenhuma. Então, segundo o auditor fiscal, há recolhimento de ICMS a favor de Alagoas em decorrência da situação 1 e 2 somente. A alternativa, letra C. Fechou? Então, a alternativa aqui, C de casa. Vamos para outra questão. Bom, essa questão é uma questão interessante também. Vamos lá, o fiscal João de novo. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. A fabricante de celulares Invasão, é o que você vai fazer aqui na Cefaz Alagoas. Opa! Aí sim, hein, Tudão? Então a Invasão é sempre preparada pelos melhores candidatos.
Todos vão para Alagoas, mas somente a nata, somente aqueles que estão preparados é que vão pegar as vagas. Então, para você que eu estou te convidando hoje a fazer parte da nata, dos preparados, prepare-se para a invasão. Prepare-se para pegar essa vaga e arrancar a vaga quando você estiver lá. Então, para isso estamos aqui, ajudando você nessa preparação. Firme nesse propósito de você ser auditor fiscal, de você ser auditora fiscal, querida. Não se assuste com os gritos do tudão. Isso é uma forma de, a princípio, manter você atento, porque às vezes você está aí no finalzinho do teu dia, você está quase se acabando, né? E aí você tem que ver uma aula para te motivar a virar fiscal. Então, que Deus abençoe que essa aula seja essa aqui agora e que você tome mesmo um sentido para a tua vida, tipo assim, eu vou passar nesse negócio. Vai dar certo, tá bom? Volta lá, meu querido, vamos ver a questão. Então, a fabricante já te lembra invasão. Vende o seu produto para estabelecimentos varejistas pelo valor de R$ 1.500 por unidade. Impõe contratualmente que o valor pelo qual estes devem vender o produto aos consumidores finais é de R$ 2.500. Um estabelecimento de Alagoas foi o que mais vendeu unidades de celulares da invasão no ano passado. E por isso recebeu desta um lote de 100 unidades do celular em bonificação. O estabelecimento, então, decidiu doar os celulares recebidos em bonificação para uma associação de moradores de um bairro pobre da capital Maceió, para que essa fizesse um sorteio dos celulares entre os moradores do bairro. Olha que coisa interessante, né? Ele está falando de bonificação. Ele está falando agora depois de uma doação. Diante dessa situação, o fiscal João parou a van que estava carregando tais celulares. A doação, qual o valor que deveria estar destacado de ICMS nessa nota fiscal de saída dos 100 celulares do estabelecimento para a associação de moradores? Bom, uma coisa é o valor que deveria estar destacado de ICMS, outra coisa é se ele estava mesmo, porque o que normalmente a gente vê por aí é que nas doações o pessoal esquece de fazer até nota fiscal. E quando faz a nota fiscal não tributa o ICMS. Mas doação é fato tirador de ICMS, Tudão? Opa, vamos tirar essa dúvida logo, né? Doação é uma operação com ICMS? Operação de mercadoria saindo de um estabelecimento que comprou para revender para o consumidor final. Está havendo uma operação aqui? Está havendo a mudança da titularidade? Está havendo um negócio jurídico? Doação é um negócio jurídico? Está havendo. Está havendo fato gerador de ICMS? Está havendo. Então, em havendo fato gerador de ICMS, não tem jeito, meu querido. Se há o fato gerador do tributo, não há o que falar, que só vai haver a incidência do tributo se houver, né, a mudança dessa titularidade. Você está mudando a titularidade da empresa para os que vão ser os donatários, aqueles que vão ser recebedores do celular. Fechou. E qual seria essa base de cálculo? Bom, Tudão, pelo que eu conheço da lei alagoana, na falta da base de cálculo, que é o valor da operação, eu tenho alguns critérios para fazer a avaliação desta base de cálculo. Legal. E é interessante que esses critérios estão todos relacionados com a empresa que originou a saída. Se a origem da saída for um fabricante, eu tenho que usar como regra primeira o preço free on board, ou seja, livre de frete de seguro industrial, à vista. Então, preço free on board industrial à vista, livre de frete de seguro, saído do fabricante. Se a mercadoria está saindo de um varejista, aí é outro problema, né? Porque a saída do varejista, a situação seria o quê? Ah, professor, neste caso, saindo do varejista, a situação é free on board comercial à vista, o último que entra, primeiro que sai, né? O preço corrente da mercadoria só similar no local da operação, o preço corrente da mercadoria só similar no local, né, regional, no mercado atacadista regional, ou 75% do preço de venda no varejo. Caramba, então nós temos várias possibilidades de regra, mas sempre, uma atrás da outra. Não é simultaneamente. Você tem que tentar a primeira regra, não foi dado na questão. Tentar a segunda regra, não foi dado, até chegar à última possível regra. É interessante que ele deu o preço de R$ 1.500, que é o preço saído do fabricante, e deu o preço de venda no varejo de R$ 2.500. Foram os preços que foram dados. Então tem dicas aí. Uala! E aí, professor, volta lá então para a questão para a gente reler. A questão não é tão simples assim, né? Por isso que vale a pena você fazer uma releitura, ó.
Fabricante de celulares Invasão vende o seu produto para estabelecimento de varejista pelo preço de R$ 1.500. Então foi dado o preço na saída do fabricante. O Free On Board está aqui. Impõe contratualmente, então tem um contrato onde o fabricante impõe que o valor pelo qual eles devem vender o produto ao consumidor final é R$ 2.500. Então eu tenho preço no varejo. Um estabelecimento de Alagoas foi o que mais vendeu unidades de celulares da Invasão no ano passado e por isso recebeu desta um lote de 100 unidades do celular em bonificação. Vem cá, remessa em bonificação. Esse lote em bonificação é tributado pelo imposto? Alguns, né, caiu essa informação aí junto ao STJ a respeito da situação da bonificação ser tributado, ser um desconto incondicional, porque o desconto incondicional não teria, né, incidência do ICMS. E o entendimento é que esse lote de bonificações aí são doações de produtos que, a princípio, são tributadas pelo imposto. Então, existe tributação nessa doação feita pelo fabricante até aquele que ganhou o campeonato. E aí ele poderia ter feito essa pergunta na prova, né? Qual seria o preço do ICMS nessa doação? E existe uma outra doação que é feita pelo varejista para os consumidores finais não contribuintes. E é essa, né, que é a pergunta da prova, né? Quer dizer, quanto que seria o tributo aqui devido. Tudo bem? Então são duas doações, na realidade, que estão acontecendo, Tudão. Duas doações tributadas. Ele poderia perguntar da primeira ou da segunda. Bom, aí eu já resolvi as duas questões para você, né? Quer dizer, é legal a gente ter, então, um pensamento para as duas situações. Olha lá. Para a bonificação efetuada pelo fabricante, que é uma situação de doação, deve seguir o seu preço corrente, ou seja, a base de cálculo seria R$100 vezes... Não, perdão. 100 unidades vezes R$ 1.500. R$150 mil. Como é uma operação interna aqui no estado de Alagoas, 17% vezes 150 mil, 25.500. Em relação à doação feita pelo estabelecimento do varejista, de onde temos que, caso o estabelecimento comercial só faça a venda para consumidores finais, então, caso o estabelecimento comercial só faça a venda para consumidores finais, deverá usar como base de cálculo o valor de 75% do preço de venda praticado. Lembra que a gente tem essa regra na falta da base de cálculo do comerciante varejista? 75% do preço de venda no varejo? Então eu teria que pegar 75% vezes as 100 unidades, vezes 2.500, e chegaria a uma base de cálculo de R$ 187.500. Logo, o ICMS para o varejista seria 17% de 187.500, ou 31.875. Então, o gabarito aqui desta questão seria a nossa alternativa, a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Fechou aqui o entendimento? Tudão, achei a questão sensacional, porque eu estudei um monte de coisa aqui, inclusive as situações de arbitramento da nossa base de cálculo do nosso ICMS. Legal. É claro que essa regra de arbitramento está lá na Lei Candir, mas ela é repetida na legislação alagoana e a gente está lembrando a você a respeito dessas situações. Cai na prova de vocês. Tá bom? E foi uma questão bem feita porque ela atribuiu aí situação de remessa para bonificação, situação de doação de mercadorias, situação de falta de base de cálculo de tributo. Então, várias coisas foram lembradas nessa situação. Quem sabe uma questão discursiva para a sua prova. Não é verdade? Volta na telinha. Então, continuando, vamos para outra questão. Ele fala assim, ó. No mês de maio de 2021, as indústrias Chocovid de Maceió, Alagoas, realizaram apenas operações de saída de mercadorias tributárias. Então, só deram saída tributária. Nesse mesmo mês, efetuaram as seguintes aquisições. Material de embalagem, no valor de R$200 mil, com ICMS de 34 mil. Mesas e cadeiras de reuniões para a diretoria da empresa, no valor de R$60 mil, com ICMS no valor de 10.200. Despesas com serviços de comunicação utilizados na atividade de compras de insumos e de vendas de produtos, no valor de R$40 mil, com ICMS de 10 mil. Veículo para entrega de mercadorias vendidas no valor de R$200 mil, com ICMS de 24 mil. Você, auditor fiscal, ou auditor fiscal Pedro, recém-postado no último concurso. Sim, meu querido, sua alegria é você mesmo que vai se deparar com situações práticas no dia a dia dessa empresa. Então a gente se preocupa muito com direito a crédito do imposto. Por quê?
Porque o direito a crédito ele vai abater os débitos, ou seja, vai diminuir o imposto a ser pago para o Estado. Então, assim como a gente olha se ele está pagando imposto corretamente, a gente olha se ele está se creditando corretamente, para não haver um abatimento ilegal, ilegítimo do débito do imposto. Tudo bem? Bom, volta lá para a telinha. Eu me animei com falar que é você recém-impostado no último concurso. Fala o teu nome aí. Recém-impostado no concurso. Fala o teu nome de novo. E eu vou completar a frase. Auditor fiscal, recém-impostado no concurso, sim, informou que o valor que essa empresa poderá lançar como crédito esse mês é 34 mil, 34.500, 44.700, 54.700, de 18.725. Então vamos lá. Ele está falando do crédito. Então todas as saídas foram tributadas e as entradas foram adquirir material de embalagem. Então aqui a primeira situação importante. Veja, o fato de adquirir material de embalagem, né, Tudão? O fato de adquirir material de embalagem é uma situação interessante. Por quê? Porque a regra geral no nosso estado de Alagoas é que o crédito físico, ou seja, o produto que tem a ver com o produto acabado, o produto que compõe o produto acabado, dá direito a crédito de ICMS. Então, embalagem, insumo de produção, matérias-primas dão direito, material secundário que é usado para fazer o material final, dão direito a crédito de ICMS, é o crédito físico. Então, esses 34 mil de cara, entrou material de embalagem, dá direito a crédito do imposto. Fechou? Crédito físico. Vai lá na telinha. Aí ele fala assim, ó, mas também nós tivemos uma problemática. Por quê? Porque mesas e cadeiras da reunião foram compradas. E o valor do ICMS, que a princípio teria direito de se creditar, seria o valor de 10.200. Tudão, ele só fala que o nome da empresa é Chocovid, né? Muito bom esse nome, inclusive. Só que ele, a princípio, a gente não tem como falar sobre essas mesas e cadeiras. E não tem mesmo. A não ser que a tua empresa venda mesas e cadeiras, ela não vai dar direito a crédito. Cadeiras e mesas para diretoria não tem a ver com a finalidade essencial de uma empresa. Então, comprar cadeiras para diretoria não dão direito a crédito. A regra geral é isso aí. Quer dizer, só vai dar direito a crédito o bem do ativo que tiver a ver com a finalidade principal do estabelecimento. Quando ele falou só mesa e cadeiras para diretoria, nada a ver com direito a crédito. Tá certo? Tudão, entendi aqui a situação. Volta lá então para o slide. Aí ele fala assim, ó. Despesas com serviço de comunicação utilizados na atividade de compra de insumos e vendas de produtos. Veja que ele já fala que você faz ligações para poder fazer compras e vendas de produtos. Mas dá direito a crédito esses 10 mil aqui nas despesas com serviço de comunicação? Coloque essa informação aí. Não dá direito a crédito. Por que não dá direito a crédito? Porque serviço de comunicações, em regra, não dá direito a crédito. Vou falar de novo. Serviços de comunicações não dão crédito. É um crédito financeiro. A Lei Candir previu a possibilidade de você pedir crédito no serviço de comunicações, mas só em duas situações. Que é a situação de quem compra e vende serviços tributados. Então, tem tudo a ver com a não cumulatividade. Se eu vendo tributado, eu compro tributado, então débito na saída, crédito na entrada, não cumulatividade, né? Regime de crédito e débito. Então, não dá direito a crédito que não seja nessa situação, ou para os exportadores. Os exportadores, você aí tem um baita benefício. Que aí para os exportadores você vai falar que vai dar direito a crédito justamente porque o exportador tem essa característica de poder manter esse crédito. Então, entendi, professor. Então, na verdade, tem uma manutenção do crédito na medida das exportações, que é o que fala a Lei Candir. Verdade. Bom, sem ser uma coisa, sem ser outra, aonde que mais você teria direito a crédito? Só a partir de 1º de janeiro de 2033. Quer dizer, hoje não dá. Mesmo que seja utilidade na finalidade essencial ali da empresa. Hoje não dá. Tá certo? Então, voltamos ali na situação aqui, né? O que mais? Veículo para entrega de mercadorias vendidas. Ó, aí sim, hein? Eu tenho um veículo, não é um veículo de uso pessoal, é um veículo para entregar as minhas mercadorias. Então, isso tem a ver com a finalidade essencial. Se o ICMS nesses veículos é 24 mil, né? Eu vou poder me creditar 1,48 disso. E como as saídas são todas tributadas, eu vou poder me creditar 1,48 de 24 mil vezes 100%, porque tudo é tributado esse mês, que dá R$500. Por isso que o auditor fiscal Pedro vai entender que há direito a crédito de 34.500. A alternativa, a letra B de bola que está ali, ó. Né? Até fiz aqui o gabaritinho aqui para você, ó. Neste caso, poderemos somar o crédito na proporção de 1,48 do valor. O crédito mensal desse produto, então, será de R$500. O crédito total nesse mês é 34.500. Então, ó, quanto ao material de embalagem, permitido o crédito integral por ser um crédito físico.
né, já que o material de embalagem faz parte do produto acabado. Quanto às cadeiras de reuniões da mesa para a diretoria da empresa, veja que esses bens materiais não fazem parte da produção, logo não pode haver crédito. É um bem do ativo fora da finalidade da empresa. Quanto ao serviço de comunicação, lembre-se que serviços de comunicação apenas se fossem utilizados para a prestação da mesma natureza ou na proporção das exportações. Quanto ao veículo para entrega, nesse caso podemos tomar crédito na proporção de 1,48, que é o valor de R$500. Gabarito, então, da questão, alternativa letra B de bola. Fechou, pessoal? Entendemos? Conseguimos entender tudão aqui? Beleza, professor, entendi bem. E é muito bom fazer questões e ajudar vocês a aprenderem cada vez mais a respeito desse importante tópico que é a nossa legislação tributária. Fique com Deus e até o próximo bloco.